pergunta do que o Irã teria que ser. Sim, a pergunta do Irã. Não, eu já pensei que você queria fazer algum comentário. A pergunta do Irã é muito clara, né? Antes de você imaginar certos limites, certas situações muito duras, o Irã faz eleições. O Irã tem grupos eleitorais bem consolidados, que alguns deles bem significativos, né? É conhecer pouco da realidade iraniana, entender a profunda a profunda movimentação social no Irã. Eles massacraram as manifestações com bala, mataram de 3 a 5 mil pessoas. Bastante provável que tudo isso tenha acontecido. É só no Irã que se massacra a gente? É só lá que se massacra a gente? Né? Vamos devagar. Né? Então, de alguma forma, precisa alguma cautela sobre isso. Segundo, o Irã é uma sociedade muito jovem. O Irã é uma sociedade que tem, há 10 ou 15 anos atrás, o Irã era uma das sociedades com uma demografia mais jovem do mundo, com mais quantidade de pessoas entre os 30 e 40 anos que qualquer outra sociedade internacional, outra sociedade europeia ou mesmo africana. Isso tem seu peso, viado. Né? Você cria novos inimigos, né, professor? Exatamente. E existem 5 cadeiras para as minorias no parlamento iraniano, sendo uma delas para judeus, né, professor? Isso é um ponto. Né? Você olha as imagens de Teherã, as imagens de outra cidade, uma cidade cosmopolita. Né? Agora, é claro que você, de alguma forma, vai dizer, então é uma democracia. Não. Há limites e limites religiosos que estão presentes em qualquer sociedade islâmica. Né? O Irã é uma sociedade persa, com uma religião islâmica. Atenção a isso. Né? Então, é uma sociedade persa, são outros hábitos, são outra cultura. Eu acho que o embaixador Bustani tinha razão, sim, de colocar um freio nessa imagem de que o Irã é, assim, tremendamente ruim. Né? Eu não posso deixar de lembrar aqui para nossa comunidade que na última viagem do nosso querido amigo José Arbex Júnior ao Irã, o José Arbex mandou para nós um vídeo onde ele ensinou a juventude do Irã a dizer "vai Corinthians". É bem coisa do Arbex, né? Mas ensinou e filmou lá no Irã o pessoal falando. Professor, ainda sobre essa questão, para a gente finalizar, na verdade, essa questão envolvendo o Irã e tudo mais, eu queria que se o senhor conseguisse explicar para a gente, em se tratando de Oriente, porque se fala muita besteira sobre o fato do Paquistão ter ogivas nucleares. Quando eu digo besteira, é que as pessoas às vezes têm uma visão de que ali no Oriente é todo mundo amigo de todo mundo e o Paquistão vai botar as bombas à disposição de quem quer que seja. Aquilo ali é uma briga interna entre Paquistão e Índia, né? Seria mais ou menos isso aí e não funciona assim. Sem dúvida nenhuma. Paquistão e Índia têm uma briga, já é secular, né? Sobre Caxemira. Né? Uma briga de décadas sobre Caxemira, né? Que é uma região islâmica dentro de uma concentração hindu, e há um grande choque. O Paquistão se separou da Índia, precisa lembrar disso, né? E sempre houve uma situação de tensão. Mas, dentro da nova geopolítica, hoje, o Paquistão é, de certa forma, o principal aliado da China na região. É isto que é o problema. Né? O Paquistão, a Índia tem na China o seu grande concorrente e escolheu um jeito de cutucar, numa outra palavra, né, do que proteger o Paquistão. Né? A China deu muito apoio ao Paquistão, muito apoio, principalmente militar ao Paquistão. No último confronto, por razão de Caxemira, de novo, né, entre Índia e Paquistão, isso aconteceu há 4 meses atrás, né, todos os analistas militares fizeram o mesmo
a mesma observação. Ainda usou os seus F-18, os seus F-15 americanos contra o J-5 e J-6, que são jatos chineses da mesma geração. Os pilotos indianos tiveram que se retirar de combate depois de perder alguns jatos. Este é o fato. Este é o fato. Né? Quem está em Foreign Affairs fez fez um número sobre isso. Porque isso atrás disso estava o desenvolvimento de tecnologia militar chinesa que o Paquistão detém. Então, o Paquistão, nesse contexto, é alguém que é utilizado para hostilizar a Índia, esse é o fato pela China, porque não existe santos no mundo, a China hostiliza a Índia com via do Paquistão. Daí a dizer, né, que o Paquistão tem armamento nuclear de pequena intensidade, como a Índia. A Índia tem e o Paquistão tem também, mas são armamentos de pequena intensidade. Se nós olharmos com alguma calma, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, muito mais grave que Paquistão, Índia, é o armamento nuclear que Israel tem. Isso todos sabem. Isso não é nenhum segredo. Né? Então, quando você olha para esse quadro, talvez é difícil entender por que se vem de tamanha situação. Eu acho que há também medo em torno. Eu acho que há um profundo desconhecimento das sociedades islâmicas, que é o caso do Paquistão. É um profundo desconhecimento. Né? E, de certa forma, o desconhecimento, a ignorância, ela é fácil de ser usada para medo. Então, de algum modo, eu acho que isso precisa ser levado em conta. Para finalizar esse tema, professor, o senhor acredita que a gente pode estar diante de um novo 2003, mudando Iraque por Irã? Não, os quadros são completamente diferentes. Observe que em 2003, até o Brasil participou. Em 2003 foi uma reunião de 28 países. Vale a pena olhar sobre isso. Você vai ver que em 2003 Putin tinha outro perfil. Putin participou da invasão do Iraque. Foram 28 países, houve uma concordância internacional em torno. O contexto de 2003, lembre-se bem, o contexto de 2003 não era G7, o contexto de 2003 era de G8, porque a Rússia participava do grupo. É esse o contexto. Então nós temos uma realidade que é muito diferente. E, é claro, nós temos para explicar a invasão do Iraque, nós temos que olhar para o que aconteceu em 2001, né? Que era o ataque das duas torres. Havia uma forte inclinação de que Saddam Hussein tinha protegido, tinha assumido da Al-Qaeda, tinha protegido dentro do Iraque grupos da Al-Qaeda. Né? Tudo isso, de algum modo, era válvula de escape para um ataque que, no contexto de 2003, tinha um outro sentido completamente diferente. Eu repito, a memória veio por inteira. Foram 28 países, foi um grupo de apoio de quase todos os países europeus, Portugal, Espanha, até mesmo o Brasil participou com apoio simbólico nessa incursão contra o Iraque. Outro contexto, outro mundo. Hoje, no contexto de hoje, com o trato que os Estados Unidos dá aos seus aliados, vamos conversar com o Japão, com a Coreia e com a Europa Ocidental, para ver se eles concordariam de qualquer tipo de coisa semelhante como fizeram com o Iraque. É outra realidade, viário completamente diferente. Seria inviável uma situação como essa. Muito bom. Muito bem, 21 horas e 31 minutos. Pedro Zambarda. Vamos ler alguns superchats. Tem poucos superchats, mas a turma está colaborando. Agradecer a Vitória Pureza. Agradecer ao Ricardo em Prosa. Obrigado pela ajuda, meu querido. Muito obrigado ao Sérgio Aguiar, que é um esforço da equipe toda, né, Viário? Boa noite, parabéns ao DCM pelas entrevistas. Elas nos fazem refletir sobre vários e diversos assuntos, como Master, Polilaminina e aí outros. Estava com dificuldades no celular e no notebook para fazer os superchats, agora parece ok. Tamo junto. Eu queria dizer até que o professor Leonardo Trevisan, professor, o senhor viraliza muito, as suas análises, elas dão muita audiência, viu? Pelo embasamento, pelas colocações, é muito bom. Fábio Automatizo Tudo. Trevisan,
Tem navio de guerra americano com perrengue?